Oi, Laila. Gabriel. Boa tarde. A gente está iniciando a nossa live aqui pelo Zoom. Sou o professor Fábio de Mello da Silva, professor de História do Colégio Santa Fé, Fundamental 2. Iniciando a segunda aula, home office, né? Todos me ouvem? Gabriel Henrique, boa tarde. Boa tarde. Quem mais está conosco? Mário. Estamos só aguardando o pessoal chegar, tá bom? Os meninos ainda estão conectando o áudio. Só algumas instruções, né, de começo. Quem estiver aqui comigo na live, antes das 16 horas e 30 minutos, pega o caderno e também o livro, né, deixa do ladinho para a gente ir acompanhando, tá bom? Tio. Oi. E aí, tio? Oi, Eu boa tenho uma tarde. dúvida. Sim. É necessário usar farda durante o videoaula? É recomendado usar a farda. Se você não tiver de farda, você deixa o seu vídeo desligado, tá bom? Fica só no áudio. Tá bem? Entendi. Aí qualquer coisa você pode me fazer pergunta pelo áudio ou pelo bate-papo. Tá certo? Mas tipo, não é obrigado a usar, né? Obrigado não é, mas é recomendado o uso. Principalmente se você for aparecer aqui no vídeo, tá bom? Entendi. Então é bom utilizar, ó. Eu tô de farda, tá bom? Esperando aqui a galera chegar. Tio, eu até criei um grupo pra gente compartilhar o link das videoaulas e a gente poder. Todo mundo poder entrar. Essa videoaula, ela será... Esse nosso encontro, né? Esse momento tira dúvidas, ele será gravado e eu vou disponibilizar lá no meu canal, tá bom? Lá no YouTube. Oi. Oi, João, tudo bem? Tudo. João, cadê a farda, João?
Se É não que eu tô na tiver, casa da minha avó e não levei nada. tá certo. Tudo bem, então. Não trouxe nenhum livro, Eu vou comprar no caderno? caderno. No Tá caderno. bom, tá certo. Aí deixa só a sua fotinho, desliga o vídeo, tá bom? Fica só no áudio, tudo bem? Tá. Até mesmo Ok. para proteger a sua imagem. Isso, muito obrigado. Então vamos ficar todos assim só no A gente já áudio, tá lá no quarto. tá bom? O pessoal aqui tá chegando. Eu tô admitindo alguns aqui. Aí no momento que eu estiver falando, aí vocês façam o seguinte, desliguem o áudio, porque às vezes o áudio fica com algumas interferências externas. Aí impede com que vocês me ouçam e eu também ouça o que vocês estão apontando, tá bom? Para quem está chegando, essa nossa live ela tem uma interrupção a partir dos 40 minutos, né, de aula, e aí depois é só retornar pelo mesmo link, tá certo? Qualquer dúvida, ou vocês podem abrir o áudio para conversar comigo, ou então a gente pode falar pelo bate-papo, certo? As dúvidas podem vir pelo bate-papo. Temos aqui 1, 2, 3. Oito pessoas, tá certo? Eu vou compartilhar uma tela com vocês, que é a tela que tem o nosso livro, tá bom? E aí a gente vai acompanhar, principalmente quem não tem o livro, não trouxe, pode também acompanhar por essa tela. Bom, estão todos me olhando, enxergando aqui a tela. Essa tela, ela mostra o livro de vocês, tá? Capítulo 5, que é o que nós iremos trabalhar hoje, tá? Deixa eu só ajeitar aqui direitinho. Para não atrapalhar aqui a nossa visualização. Certo. Vamos continuar, tá? Esse aqui é o capítulo 5. O capítulo 5, ele tem por objetivo analisar o contexto pré-revolucionário da França durante o século XVIII, contexto que vai propiciar, digamos assim, a Revolução Francesa, que é um movimento que vai ter a sua eclosão lá por volta de 1789, né, na França, a partir de alguns descontentamentos da situação que o povo vivia, mas principalmente o descontentamento de alguns integrantes, podemos dizer assim, da burguesia, ou de toda a burguesia com relação aos mandos e desmandos da monarquia naquele período. Todo mundo me ouvindo? Sim, tio. Sim, né? Sim.
Tá, Sim. então o pessoal que vai chegando, eu vou admitindo na sala e aí vocês vão acompanhando o andamento de nossas atividades. Qualquer coisinha, faça a pergunta ou então você pode estar fazendo via bate-papo, tá bom? Bom, essa imagem que vocês estão enxergando, tá dando para ver? Sim, tio. Essa imagem Dá aqui, pra ver. dá, né? Ela tá na abertura do livro de vocês, tá? É a imagem da sala de espelhos de Versalhes, né? Um grande salão construído aqui por volta do século XVII, né? Que demonstra a pompa e o luxo, a pompa e o luxo que existia em Versalhes, né? Que é o centro da corte, né? O centro do poder na França nesse período. Se a gente for analisar a França, né, nesse período, é um momento de crise econômica, uma vez que ela passava por algumas intempéries, principalmente altos gastos do governo, né, aliado aos grandes, vamos dizer assim, grandes gastos, né, de Versalhes, da nobreza, e também as más colheitas do campo. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria que a gente acompanhasse a leitura desse texto de abertura do capítulo, onde ele vai falar um pouquinho sobre, né, a importância da agricultura, e principalmente dos grãos, né, dos produtos agrícolas, aqui o grão e cereais, na mesa e na vida da população francesa nesse período. Tá? Então, uma leitura breve do texto diz o seguinte: acompanhem comigo. Os grãos dominavam a mesa de refeição em uma proporção que hoje seria inimaginável em países prósperos. Uma boa parte dos grãos era comida na forma de pão, mas alguns consumiam também na forma de mingau e sopa. O mingau de aveia, servido bem quente, era devorado com a voracidade durante o inverno. A padaria da rua do vilarejo era, na verdade, um pequeno armazém com 2 tipos de pão à venda. O mais apreciado era o de trigo, feito com farinha quase pura, aos passos que os pães mais baratos consistiam de farelo e grão de segunda categoria. Os preços do pão era geralmente o barômetro da estabilidade social. Um aumento em seu preço denotava a probabilidade de revoltas. Então, nesse primeiro parágrafo do texto, a gente percebe que na França, nesse período aqui do século XVIII, os grãos, principalmente o trigo, ele era a base alimentar da população francesa. O que significava dizer que boa parte das refeições dessa população era baseada no consumo, por exemplo, de trigo, né? E com esse trigo se fazia pão, se fazia mingau, se faziam sopas, ou seja, uma diversidade de alimentos. Então, quando esse alimento ele encarecia ou ele faltava na mesa dessa população, né, isso era um sintoma de que alguns conflitos ou algumas revoltas ocorreriam naquela sociedade. Por isso que no final do parágrafo o texto diz: o preço do pão era geralmente o barômetro da estabilidade social. O que ele quer dizer? Que nesse período o preço do pão era uma espécie de termômetro, né? Algo que sinalizava, né, a organização e a ordem daquelas populações, né? No sentido de que se esse preço ele estava muito caro, isso traria descontentamento e seria motivo de revolta, né? Traria, portanto, tensões sociais naquela organização social europeia, que era a França, né? Continuando a leitura. Tradicionalmente, cada grão de trigo que era plantado dava somente alguns grãos
na época da colheita. Cerca de 1 em cada 3 grãos tinham que ser armazenado como semente para a colheita no ano seguinte. Isso fazia um dilema, se o período de fome se instalasse, né? Com as crianças chorando por comida, a tentação era consumir parte dos grãos que tinham sido separadas como semente para a colheita seguinte. Então, aqui, nesse outro parágrafo, nós temos um problema sendo apresentado, né? A quantidade diminuta de produção desse grão, porque um grão ele dava poucos grãos. E nesses poucos grãos produzidos, uma parte deveria ser separada para a colheita no ano seguinte. No entanto, como a gente vai perceber, boa parte da colheita ela já tinha um destino, né, que era pagamento de impostos. Então, isso fazia com que, no final, o tanto de grãos acumulado por esses camponeses fosse muito reduzido, a ponto de, muitas vezes, eles terem que consumirem aquilo que era separado, ou seja, a porção de grãos separada para, vamos dizer assim, o plantio no ano seguinte. Então, já é uma situação aqui grave, né, nesse momento. Tradicionalmente, não, continuando. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Ô tio, eu não sei nem onde é que você tá. Eu estou na abertura do capítulo 5, tá? Capítulo 5. Tá bom? Naquela página que fala sobre a pré-revolução francesa, certo? Tá, já tô indo, peraí. Página de abertura, gente. Tá dando para enxergar no computador? Eu tô enxergando, né? Tá vendo? Ó, eu tô passando aqui o mouse, ó. O mouse aqui, a setinha, onde eu estou lendo. Certo? Tá. Valeu. Ok. Aí, fecha o áudio. Tá bom. Fecha o áudio só para a gente continuar, tá certo? Aí abre só quando tiver uma dúvida. Tudo bem? Ou quando eu perguntar. Então, vamos continuar. Então, a chaminé das casas era uma pequena abertura no telhado. A fumaça pairava dentro da casa e fornecia calor, bem como ardência nos olhos. Mesmo sob a luz do dia, as casas geralmente não tinham claridade suficiente e os vãos de janela consistiam não em vidraças, mas em folhas maciças feitas de madeira, que ao serem abertas deixavam entrar a luz e o frio. A Galeria dos Espelhos em Versalhes era talvez o interior mais impressionante de um prédio até aquela época, e uma amostra do que o vidro podia realizar. Muitos camponeses que viam falar sobre esse lugar tinham de se contentar em ficar só maravilhados, pois em seus vilarejos não se via uma única janela com vidraças. Quer dizer, as casas, né, que viviam a população, principalmente a população mais pobre da França, eram casas muito simples. E eram casas onde, vamos dizer assim, dentro da casa era geralmente muito escuro, tá bom? Os vãos das janelas eram estreitos e geralmente feitos com madeira, tá bom? E quase não se viam espelhos de vidro naquela sociedade. O vidro, ele era algo muito caro, então somente nos palácios é que você vai encontrar esse vidro sendo utilizado nas janelas. E a casa mais simples, era uma casa com muita fumaça, né? Por causa das chaminés. Essas chaminés, elas serviam tanto para aquecer a casa, principalmente por conta do frio, mas também para defumar os alimentos, né? Alguns tipos de carne, por exemplo. Tá? Então, era uma casa pequena, uma casa muito escura, né? E quando se abria a janela, era uma casa muito fria, tá bom? Essa era a realidade da vida do camponês, ou da casa do camponês, ou dos camponeses nesse período, tá bom?
passando de página, tá certo? Indo aqui para a página 90 do livro de vocês, a gente tem alguns aspectos que vão explicar, né, a importância da Revolução Francesa. Aí eu gostaria de perguntar, para quem tiver estudado essa parte, para a gente compreender o seguinte: qual é a importância da Revolução Francesa para nós hoje? O que a Revolução Francesa trouxe de herança para nós que vivemos no período contemporâneo? Aí eu deixo essa pergunta aberta e espero algum comentário sobre isso. Alguém? Ela foi basicamente um marco da idade moderna para a idade contemporânea. Sim, a gente pode considerar, né, a Revolução Francesa como um marco da idade moderna para a idade contemporânea. É um dos aspectos de sua importância, né? Outro aspecto, quem poderia me sugerir outro aspecto que faz com que a Revolução Francesa seja tão importante para nós no Ocidente, por exemplo, hoje? Como? Não ouvi. Meu Deus. Como isso, tipo, é o quê? Que eu vou fazer a pergunta de novo? Não entendi. Assim, qual seria a importância da Revolução Francesa para os nossos dias? O que ela deixou de herança para nós, por exemplo? Começo de uma nova sociedade. Houve uma grande mudança no governo e na sociedade. Houve uma grande mudança no governo e na sociedade, né? Ou seja, fecha o áudio. Ou seja, houve uma mudança nas estruturas políticas, econômicas e sociais, né? Desse tempo para o nosso tempo. Tá certo? Gente, rapidinho, só por que eu estou pedindo para vocês fecharem o áudio em alguns momentos? É porque vaza áudio de fora, né? Latido de cachorro, pessoas falando, e de certa forma atrapalha nosso direcionamento na aula, tá bom? Então, são esses alguns aspectos. Por exemplo, quando a gente vai analisar nessa página aqui 90, a gente tem um aspecto muito importante que podemos citar, como a ideia de um Estado democrático de direito. Esse Estado, do qual nós temos os poderes divididos, né? Poder legislativo, executivo, judiciário, que tem uma Constituição que rege esses poderes, né? Onde o povo é soberano, onde o povo escolhe seus representantes. Tudo isso não nasceu de uma hora para outra. Isso foi gestado ali naquele momento, né? Foi gestado durante esse processo e foi, de alguma forma, propagado para todo mundo, esses ideais. Então, muito do que a gente conhece e presencia sobre Estado democrático de direito tem a sua gênese nessa revolução, na Revolução Francesa, tá certo? Todavia, a gente pensa assim, a Revolução Francesa, ela foi muito importante também por ser um momento em que o povo teve uma grande vitória, né, sobre os seus opressores. Tudo bem, é uma coisa louvável sobre a Revolução. No entanto, a gente não pode perder de vista de que também a Revolução Francesa ela foi um movimento bastante violento e que, de certa forma, ela atendeu interesses de certas camadas sociais. E aí, essas certas camadas, eu estou falando da burguesia. Quem? A burguesia. Exatamente, a burguesia, né? Porque a burguesia ela vai estar à frente do movimento revolucionário
e muito dos, vamos dizer assim, muito das ideias que eram defendidas pela Revolução vinha do movimento burguês, certo? E assim, no final, quando a gente vai ver a Revolução, essa Revolução sendo gestada e vamos dizer assim, implementada dentro da França, a gente vai ver que são as ideias burguesas que vão estar por trás do movimento. E quando se finda a Revolução, veremos que a burguesia vai conseguir os seus objetivos, que é ter prosperidade econômica, mais participação nas decisões políticas e administrativas do Estado francês, enquanto sociedade, né, enquanto grupo social dentro da sociedade, a burguesia vai ter uma supremacia. Tanto é que o mundo que se constrói a partir de então é o mundo burguês, das ideias burguesas, da cultura burguesa, né? E aí, só para a gente entender isso, a ideia de capitalismo, o sistema capitalista, que é um sistema burguês, vai ser amplificado, ou seja, vai ser globalizado pelo mundo. A cultura, né, de produção de mercadorias em massa, essa cultura de consumo em massa, também são culturas burguesas. Então, isso vai ser um novo mundo, um mundo criado a partir das ideias burguesas. Por isso que tem um historiador chamado Eric Hobsbawm, que ele vai dizer o seguinte: se a Revolução Industrial, né, ela teve a sua contribuição para o mundo, né, a partir dessa ideia de você produzir mercadorias em larga escala, né, e riquezas, a Revolução Francesa ela vai contribuir para o mundo com as ideias, né, com esses aportes teóricos, axiológicos, né, com esses princípios que vão nortear essa sociedade, certo? Então, por isso que a gente estuda a Revolução Francesa e por isso que a gente se debate sobre os eventos que ocorreram naquele momento. Tudo bem até aí, gente? Ô, tio, uma pergunta rapidinho, porque eu sou meio Sim. lenta. Então, foi uma revolução dos burgueses, foi? Foi isso? Exatamente. A gente chama de Revolução Burguesa porque ela é uma revolução que vai ter a burguesia comandando. Embora Foi a como população... se ele... Fala. Não, você pode falar, eu que te interrompi. Como se fosse, assim, os burgueses, eles começaram a revolucionar algumas coisas que eles achavam erradas a favor deles. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que eles entendiam como errado era o fato do povo, e aí o povo, o terceiro estado, né, burgueses e camponeses, pagarem impostos e a nobreza e o clero não pagar impostos. Lembra do que eu falei com Eu relação a também isso? acho isso muito errado. Para eles eram muito errados, né? Então, eles queriam modificar essa estrutura. Outra coisa que eles não gostavam era da intromissão dos monarcas na economia, porque à época o sistema econômico era pautado no mercantilismo, né? Que é um sistema onde o governo tem um controle muito grande sobre a economia, a ponto de decidir de quem você compra e para quem você vende, né? Se a gente pensar, por exemplo, no caso das colônias na América Portuguesa, em certo momento, Portugal proibia que essas colônias fizessem comércio com outros países ou outras nações, outros povos que não fossem Portugal e seus aliados. Então, isso era um problema para a burguesia, porque para a burguesia deveria haver um livre mercado. O Estado não deveria intrometer-se nessas relações econômicas. O que deveria, no caso, definir as relações econômicas seria essa ideia de livre mercado, de oferta e demanda de produtos, né? E quem tivesse o menor preço e a melhor mercadoria sairia na frente nesse sentido, tá? Então, mas não era assim que acontecia naquele momento. Fora isso, boa parte do que a burguesia ganhava, né, ia como impostos para sustentar o luxo e a riqueza da monarquia. Então, isso sim eram fatores que desagradavam a burguesia e que, de fato, ela queria modificar. Agora, o que a burguesia talvez não quisesse?
A burguesia não queria dividir o poder com o povo. Gente, rapidinho, antes da gente continuar, eu não sei se aparece para vocês, para mim aparece aqui, que a nossa reunião ela será finalizada em 10 minutos, tá? Aí o que acontece? Depois que passar os 10 minutos, vai cair o link, e aí vocês só retornam, tá bom? Apareceu isso no Tá. gordinho pra gente. Ele falou pra gente que O aparece. quê? Daqui a 10 Apareceu minutos... na aula de inglês. Certo, daqui a 10 Vocês na aula de- minutos... Isso. Vai cair o link, é só voltar. Tudo bem? Tá. Ok. Tá bom. Tudo bem. Então, só continuando. Então, é isso, né? A burguesia ela queria mudar essa situação e, então, isso seria um momento, né, para se... A Revolução Francesa foi um momento para fazer isso, né? Essas transformações políticas, econômicas e sociais. Aí, aqui, bem embaixo, tem uma primeira pergunta. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Que diz assim... Eu Considerando... não tô vendo. Não? Quem é Tô você? vendo. Tá. É a Eu primeira não tô questão, vendo. não é? Tá azul, gente. Eu tô Primeira olhando. questão. Quem não Eu está tô enxergando? Só quem não está vendo. Eu, Eu quem? Lua. Lua. Lua, por que você não está vendo? Você tá desligado? O meu vídeo tá desligado. Peraí, meu Deus. Liga seu vídeo. Tio. Tá vendo? Não. Fala. Não tô vendo ainda. Só um instante. Deixa eu ver. Peraí. Preciso. Lua, tenta mudar a tela, tenta passar a tela. Lua, tenta passar a tela, ver se dá certo. Passar a tela, peraí, depois eu... Botar pro lado. Fala, tio. Deu certo? Deu, tô vendo. É porque eu tinha esquecido disso. Fala. Ok, aí temos uma pergunta assim. Considerando o mercantilismo, explica a importância econômica da burguesia durante a Idade Moderna. Alguém respondeu, além do galo? Do galo? Que galo, Tem gente? um galo que está cantando aí. Gente, desliga o áudio, porque senão fica... Tá? Desliga o áudio. Você acredita que eu recebi uma ligação no meio do coisa? Pois é, Ô, por tio. isso que é bom desligar o áudio. Qual é a página? Página 90. 90. Tio, O tio não é porque a burguesia movia a economia? Pode ser. A burguesia movia a economia. E de que forma que os reis eles vamos dizer assim, se beneficiavam com isso? E Pelos tudo que a impostos, burguesia ganhava, né? tudo que a burguesia conquistava, ela tinha que pagar aos reis em forma de impostos. Exatamente, Eliane, exatamente. É isso, né? Então, a burguesia aqui, a gente viu que ela se destaca durante a Idade Moderna a partir do Renascimento comercial. Então, por meio das grandes navegações e as práticas de comércio disseminadas, ela vai enriquecer. E aí, nesse momento, por conta do controle econômico, né, os reis conseguem se beneficiar dessa riqueza a partir da recolha de impostos, tá? Isso vocês podem colocar aqui no livro de vocês, tá bom? Na primeira questão. Tudo bem, né? Até aí? Tudo bem. Ok. Sim, Então, tudo certo. tudo. ok. Então, a gente vai continuando, tá? Aqui a gente tem um infográfico, uma espécie de... Não é nem um infográfico, é uma linha do tempo. Isso, uma linha do tempo, né? Aí aqui a gente tem alguns marcos, por exemplo, do que foi mais de importante, vamos dizer assim, nesses períodos históricos que nós estudamos até aqui. Por exemplo, Idade Antiga, que vocês viram no 6º ano. Idade Média, que foi algo visto no 7º ano, né? E a Idade Moderna, que a gente vai ver posteriormente. Tá vazando meu áudio, gente. Em algum de vocês aí. É Cauã.
Vamos lá. Então, continuando aqui, a gente tem a França antes da Revolução, né? Ou seja, o contexto francês antes da Revolução. O que ocorria na França nesse momento, né? Então, a França nesse momento, ela estava no contexto do antigo regime, que é aquele, vamos dizer assim, aquela estrutura política, social e econômica que a gente já estudou lá naquele mapa mental que eu coloquei para vocês, né? Que tinha parte economia, sociedade, política. A gente viu uma série de questões. Só uma coisa, o pessoal que estiver fazendo risco, por favor, evite, tá bom? Não façam riscos na tela, por gentileza, beleza? Só para a gente continuar. Então, olha só. Nesse momento, a gente vai ter aqui, né, a sociedade francesa se dividindo em estamentos, né, ou camadas sociais. Esses estamentos, como a gente pode perceber, ele era dividido em primeiro estamento, que era o clero, o segundo estamento, que era a nobreza, e o terceiro, a burguesia, camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos, tá bom? Então, era uma pirâmide. Boa parte da população era composta de burgueses, camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos. Cerca de 21 milhões, por exemplo, era só de camponeses. Tá? Então, vocês imaginam o restante. Aqui, a gente vai ter essa hierarquia. Quanto mais no topo, mais privilegiado essa camada social é. Tá? E a mais privilegiada, provavelmente, aqui, né, é o rei. Então, só para a gente perceber como é que se trabalhava nessa sociedade, né? Como é que se organizava esses grupos sociais. Então, nesse período, a sociedade ela era desigual, hierárquica, né? e de privilégios, no sentido de que as camadas sociais que estavam mais no topo, elas tinham privilégios com relação às camadas que estavam na base, tá bom? Então, aqui, o primeiro e o segundo estado, por exemplo, eles eram isentos de pagar impostos. Então, com isso, os impostos todos ficavam na mão do terceiro estado. Eles que tinham essa prerrogativa aí de pagar impostos. E no final, para que serviam os impostos? Para a manutenção do estado. Em sumo, né, em síntese, para a manutenção do luxo e, né, vamos dizer assim, da pompa do Estado francês, que estava representado por Versalhes, né? Que é esse, vamos dizer assim, esse palácio que a gente está vendo aqui, os jardins dele. Olha o tamanho do jardim desse palácio. Né? Então, para você manter um jardim desse, quantos jardineiros você precisa, por exemplo, né? Quantas pessoas trabalhando aqui na manutenção dessas obras, tá? Então, era algo muito luxuoso, principalmente para a época, tá bom? Aqui a gente tem a continuação do infográfico, da linha do tempo, né? Com a Revolução Francesa sendo o marco da idade moderna para a idade contemporânea. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Sim, o tio, o rei, ele ficava fora da pirâmide? Não, ele ficava no topo da pirâmide, tá? Ah, Ele está porque aqui. parece que ele tá fora. Não, mas ele não está assim, fora, não. É como se ele estivesse encabeçando a pirâmide, tá bom? O tio, isso era um exagero, né? O dinheiro que, primeiro, já era muito errado eles cobrarem os impostos só das outras pessoas. Tipo, eles tinham mais dinheiro. E quem tinha que pagar os impostos maiores eram os trabalhadores, essas pessoas também. É muito injusto. Então é uma sociedade que, ao nosso olhar, né, no nosso olhar contemporâneo, é bastante injusta, né? Mas se a gente pensar na atualidade, embora a gente não se divida mais em estamentos sociais, e sim em camadas sociais e até em classes sociais, boa parte das riquezas estão concentradas na mão de poucas pessoas, não é verdade? Então, E tem até no livro. Né, a gente tem, por exemplo, 90% da riqueza do mundo na mão de 1% da população mundial.